Fala, fiel. Hoje o campo comentado vai voltar no tempo, direto para os anos 90. Uma época em que o futebol brasileiro era completamente diferente, dentro e fora de campo. Os gramados tinham mais barro do que grama. As transmissões ainda eram em imagem granulada. E as camisas? As camisas eram verdadeiras relíquias. Antes de gigantes estrangeiras como Nike e Puma dominarem o mercado, o futebol brasileiro era território das marcas nacionais. E entre elas, uma teve um papel muito especial na história do Corinthians: a finta. Para entender o que a finta representou, a gente precisa lembrar o contexto da época. No final dos anos 80 e início dos 90, o futebol brasileiro ainda não tinha virado o negócio bilionário e globalizado que é hoje. As marcas estrangeiras olhavam de longe, exceto a Adidas, enquanto aqui quem mandava eram empresas brasileiras como Topper, Penalty, Rainha, CCS e, claro, a finta. Essas marcas faziam parte da identidade dos clubes, da cultura e até do visual das torcidas. Era o tempo em que o torcedor via o uniforme como algo quase artesanal, feito com o coração, e não um produto de marketing. A Finta nasceu em São Paulo e foi uma empresa que cresceu acreditando no futebol brasileiro. Produzia de tudo: chuteiras, bolas, luvas, meias e, claro, uniformes. Era uma marca genuinamente nacional, com aquele orgulho de competir de igual para igual com gigantes do esporte mundial. Em pouco tempo, começou a vestir clubes importantes e conquistar espaço. Vasco, Botafogo, Cruzeiro e muitos outros passaram a usar o logo estilizado. Mas o ponto mais alto da finta veio quando ela passou a vestir o Corinthians, em um dos períodos mais emblemáticos da história do clube. No final dos anos 80, o Corinthians buscava uma identidade nova. E foi exatamente nesse momento que a finta apareceu. A parceria entre o Timão e a marca brasileira começou em 1990 e se estendeu por 4 anos. E logo de cara, essa união se transformou em história. Em 90, com a finta no peito, Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Aquela camisa é uma das mais simbólicas de todos os tempos. O manto era simples: camisa branca com gola preta ou a camisa preta clássica listrada com a gola branca e o logo da finta destacado no lado direito do peito. E aquelas camisas estilizadas do goleiro Ronaldo? Nada de patrocínios espalhados, nada de modelagens extravagantes. Era o futebol raiz em sua essência. Um uniforme que virou símbolo de raça e conquista. E até hoje é lembrado com carinho pelos torcedores. A finta, naquele momento, era mais do que uma fornecedora. Era quase uma parceira de identidade. O torcedor via a marca como parte do Corinthians. E com razão, a finta acreditava no futebol brasileiro quando poucas empresas tinham coragem de investir. E não só vestiu o Timão campeão, mas também participou da consagração de outros clubes. Foi com a finta que o Vasco conquistou o Brasileiro de 89 e o Botafogo voltou a ser campeão nacional em 95. 3 títulos brasileiros com o mesmo símbolo no peito, o de uma marca que carregava a alma do futebol nacional. Mas o tempo foi passando e o futebol começou a mudar. O marketing entrou forte. As empresas estrangeiras começaram a enxergar o Brasil como um mercado estratégico, e as marcas nacionais foram perdendo espaço. A chegada da Penalty ao Corinthians em 1995 marcou o fim de uma era. Uma era em que o manto era feito por quem vivia o futebol de perto. A finta, que havia brilhado nos gramados brasileiros, começou a recuar, mas nunca desapareceu. Continuou produzindo materiais esportivos, expandiu para o vôlei, para o basquete e seguiu firme como uma marca brasileira que resistiu ao tempo. Hoje, quando olhamos para trás e vemos as camisas da finta, é impossível não sentir um toque de nostalgia. A textura diferente, o tecido mais grosso, as mangas largas, tudo isso fazia parte de uma estética que definia uma época. Uma época em que o futebol era mais humano, mais emocional e mais autêntico. E para Fiel, a lembrança é ainda mais especial. A camisa da finta foi testemunha de um dos momentos mais importantes da história do Corinthians. Foi com ela que o clube levantou seu primeiro Brasileirão, que Neto se consagrou, que a torcida vibrou com lágrimas e suor. Era um símbolo de um time guerreiro, que representava a alma corintiana de superação. Hoje, colecionadores pagam caro por essas camisas. E com razão. Elas não são só pedaços de tecido, são memórias. Memórias de um tempo em que o futebol brasileiro respirava autenticidade e o Corinthians vestia com orgulho o produto nacional. A finta pode não ter o mesmo tamanho de uma Nike, mas seu impacto na história do futebol brasileiro.
e especialmente no Corinthians, é imensurável. Foi a marca que acreditou no Timão quando o futebol ainda era paixão antes de ser negócio. E é por isso que até hoje, quando a gente vê aquela camisa branca com gola preta ou o manto listrado com aquele logotipo no peito, o coração corintiano bate mais forte. Porque naquela época, fiel, o Corinthians vestia não só uma marca, vestia a alma do futebol brasileiro.